Convido você a tomar a palavra. Muito bem-vindo e obrigada. Muito bom dia a todos. Agradecer ao Parque Europeu pela oportunidade desse nosso encontro. Agradecer vocês que se disponibilizaram a vir cedo, acordaram cedinho, já sabendo que teriam que vir para o shopping, e agradecer essa oportunidade. Nosso trabalho hoje não é uma palestra, nós vamos trocar várias ideias. Nós trabalhamos na vivência, no dia a dia das empresas, nas lojas, sobre venda, sobre resultados, sobre gestão, sobre pessoas. E quando surgiu o convite de estar participando aqui com vocês, eu fiquei pensando em algumas situações específicas e eu vou convidar vocês hoje a alguns desafios. Aqui estão algumas empresas que nós trabalhamos na área de consultoria, que nos habilita estar aqui. É muito fácil, muitas vezes, você ser um teórico. Você pega um livro, você estuda, você enche de slides, de dizeres, e você lê aquilo, então nós vivenciamos o resultado. Aqui algumas empresas que nós trabalhamos, são vários segmentos, são 10 segmentos diferentes de mercado, temos varejo, temos atacado, temos e-commerce, temos venda direta, então temos vários canais de venda. E o nosso convite principal é esse daqui. Nós vamos subir um pico hoje. Porque quando a gente fala em vendas e nos desafios da venda, a dinâmica do jogo ela é diferente. Porque quem é um agente das vendas? São as pessoas. Então nós estamos convidados hoje a subir de um pico, vamos chamar de Everest, e subir esse pico, ele de uma certa forma é um grande desafio. Porque nós temos o frio, nós temos o cansaço, nós temos a superação, nós temos a meta de determinação de chegar nesse pico, e aí eu começo a olhar nessa subida nossa, o pico. E a nossa primeira atitude nesse pico é que nós temos que se movimentar. Nós não podemos ficar parados perante tudo que está acontecendo. Então nós temos 1 minuto para trocar de lugar. Porque naturalmente a gente senta numa poltrona, vai ficar 1 hora sentado no mesmo lugar. E o mercado muda, as pessoas mudam, o mercado gira. Então eu vou convidar, o espaço inclusive é um desafio para nós, eu vou convidar que vocês mudem, vocês têm 1 minuto para isso, de mudar e de preferência, sentar no lugar próximo daquela pessoa que você não conhece, porque ele pode ser um futuro cliente seu. Por favor, 1 minuto então. Aqui? Muito bem, parabéns. Nós tivemos uma primeira atitude no dia de hoje. Vocês merecem uma salva de palmas. Para acordar, bem forte. Isso. A venda, pessoal, é movimento. Nós tenhamos que ter movimento, e eu vou contar algumas histórias para vocês hoje, das dificuldades de venda. E quando a gente fala com um médico cardiologista, ele estudou bastante para ser médico, ele de uma certa forma se especializou e virou um grande cardiologista. E aí a gente começa a olhar um pouquinho para as vendas, a gente começa a observar quem aqui está estudando vendas, quem aqui está se aperfeiçoando em vendas, quem aqui, porque nós fazemos os nossos salários. Então a venda não é um bico. Ao varejo, de uma certa forma, existe uma rotatividade muito grande de pessoas que entram e saem, tenta. Você é contratado numa loja, o seu gerente chega para você e diz o seguinte: vai lá, atende. Mas eu vou atender o quê? Você conhece o produto? Você conhece o que você está vendendo? Você está preparado para essa missão? Então, parabéns, porque nós estamos hoje aqui fazendo isso, se preparando, treinando. Os melhores jogadores do mundo, eles treinam para fazer o gol. Então nós estamos hoje treinando, exatamente subindo esse pico, que é a nossa meta, nosso objetivo, mas nós temos que estar preparados para isso.
Então, a preparação começa com a gente. É muito fácil na área de vendas, e a gente vive com muitos vendedores da situação de venda nesse momento, e o vendedor, ele traz boas notícias. É engraçado nesse momento que nós vivemos, em termos de Brasil, o que acontece na prática? Você chega num ponto comercial, numa loja aqui dentro do shopping ou fora dele, num comércio, daí você chega já da seguinte forma, né? O cliente, já sabendo que a venda não está boa, ele começa a dizer, pô, essa crise, né? Esse governo, essa situação, daí você vai lá e, realmente, né? Meu Deus do céu, está uma dificuldade grande aqui. Quer dizer, o vendedor, ele é um mensageiro de boas notícias. Porque você pode vender um produto ao seu cliente que ele vai ganhar dinheiro. Mas a gente entra num pessimismo danado e a superação de realmente conseguir vender. Nesse trabalho que nós temos nas empresas de consultoria, nós temos 3 problemas em comuns. Todas elas. Tá? São 15 empresas em 10 segmentos diferentes e nós diagnosticamos 3 problemas iguais. Planejamento e execução, comunicação e conflito entre as pessoas. E aí você começa a pensar um pouquinho, e muitas vezes nós chegamos para o dono da empresa ou para o gestor do negócio e diz o seguinte, qual a sua meta esse ano? Quantos clientes você quer atingir? Quantos clientes você atendeu ano passado? Quer dizer, você entra numa questão numérica, numa questão de estratégias para chegar no resultado. E sabe qual é a conclusão que a gente chega? Que a maioria não tem. E aí você pergunta, qual é o nosso caminho? Para a direita ou para a esquerda? Pois é, Anderson, eu acho. Eu vou combinar com vocês, porque nós não podemos sair daqui sem sair com algo. Então, vou convidá-los a fazer o seguinte, tirar a palavra eu acho e dizer eu acredito. Quando eu acredito num trabalho, eu consigo realizar os meus desejos e me realizar profissionalmente e pessoalmente. Quando eu acho, eu tenho meu tio que mora no Rio de Janeiro, e ele tem uma fazenda, e o capataz sempre, o meu tio chega lá, o tio Dinho, a gente chama ele, e o capataz está lá com ele, hoje vai chover. Ah, seu Valdir, eu acho que vai chover hoje mesmo, né? Hoje vai chover. E de repente, começa a abrir o tempo, vai dar sol. Eu acho que vai dar sol. O achismo não leva a lugar nenhum, nós vivemos do achismo. Então, para subir esse pico, para nós avançarmos nesse trabalho, nós temos que ter pessoas boas. Nós somos a média das 10 pessoas nas quais nós convivemos. O que significa isso? Se eu trabalhar com uma pessoa otimista, eu vou ser uma pessoa otimista. Se eu for trabalhar com pessoas pessimistas, a tendência é ser pessimista. Então, nós somos as médias dessas 10 pessoas nas quais a gente convive. Outro detalhe, comunicação. As pessoas têm dificuldade de se comunicar. A venda é convencer uma pessoa. Será que nós estamos convencendo os nossos desejos, nossa vontade de vender, a comunicação em casa, com a esposa, com o marido, gato, papagaio, cachorro? Nós estamos se comunicando efetivamente que as pessoas nos entendam a consumir ou entender o nosso propósito? Então, eu sou Anderson, eu sou tímido, eu sou muito tímido. O que você está fazendo para quebrar essa timidez? Falei para vocês que a área de vendas é treinamento. Nós temos que treinar muito, se aperfeiçoar. Então, a comunicação ela é importante para que a gente consiga vencer. E aí a gente vê nas lojas, no comércio, de uma forma geral, as pessoas tímidas. Debaixo do balcão que você procura atendente, cadê ela? E ela sumiu. E aí daí temos a capacidade de vender, temos a capacidade de convencer, se nós se escondemos. E aí vem o conflito entre as pessoas. O trabalho de equipe ele é fundamental para o negócio. A Big Retail Shows, que é BRF, que é a maior feira de varejo no mundo, esse ano disse o seguinte, liderança. Eu fui convidado por um grupo de empresas e que dizia o seguinte, Anderson, nós temos que treinar o atendimento desse nosso pessoal. Quem aqui atende diretamente o público, o seu cliente, o consumidor final, levanta o braço. Okay? A grande maioria. E aí a gente começa a se perguntar o seguinte, você vai lá, coloca uma pessoa para atender.
Cadê? Fui mal atendido. É a culpa da pessoa ou daquele que colocou a pessoa? Aquele que colocou a pessoa. Porque nós precisamos de uma liderança interna para chegar nesse nosso resultado. Nós temos que subir o pico. E aí a gente começa a analisar as questões do dia a dia que nós entramos num conformismo. Eu vou contar uma história depois do chocolate da Páscoa, que foi recentemente, o desafio que nós tivemos. É uma história muito interessante na área de vendas, que é o desafio. Faltando 3 dias para terminar a Páscoa, a empresa estava com uma empresa de médio porte, que não praticamente vendia ovos, uma empresa que fazia biscoito, que se transformou em alimento e resolveu fazer chocolate. 3 dias antes de terminar a Páscoa, ele estava estocado de chocolate. Daí a pessoa disse: Anderson, dá desconto. Dá desconto. Será que o desconto resolve? Sabendo que o mercado é competitivo, que tem várias marcas de chocolate nesse mundo. E aí eu vou contar para vocês o que foi feito. Por quê? Porque quando nós trabalhamos nesse equilíbrio do mercado, o que acontece hoje? Quem aqui está vendendo bem? Levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou aqui porque eu acredito. Porque aqui também é uma venda. E aí a gente começa a dizer o que eu tenho que fazer. O Brasil está mais ou menos o seguinte, as empresas. Aquele que já estava em dificuldade econômica financeira, que já fazia seu rolo financeiro, esse vai quebrar. Só que esse cidadão, essa empresa queimava todo o mercado. Agora, aquela empresa que vem buscando o mercado, vem buscando o cliente, vem buscando informação, vem treinando a sua equipe, vem avançando, lembra do médico cardiologista? Ele tem que treinar, ele tem que se aperfeiçoar, para no momento certo da oportunidade ele se preparar, ele estar na oportunidade. Então nós estamos hoje aqui na oportunidade. Aquele que vive reclamando, que reclama para o shopping, reclama disso, não está fazendo seu dever de casa. E aí nós temos que começar a acordar, porque esse equilíbrio aqui nosso, o Brasil passou por 25 crises, desde 72 foi o ano que eu nasci. 25 crises. E essa é a 26ª crise. Nós vivemos em crise todo o tempo. Eu venho para o shopping para gastar R$1.000, qual o universo de lojas que eu tenho aqui? Quer dizer, quem foi mais esperto, for mais inteligente, convencer o Anderson, vai gastar R$1.000. E aí vem a postura nossa de empresário, a postura de atendente, porque assim, se eu trabalho numa empresa e eu não confio nela, eu não acredito que eu possa crescer, eu tenho que procurar outra coisa. E aí eu falo do varejo. Andando em algumas cidades, nós percebemos que nesse equilíbrio, muitas lojas de rua estão fechando. Mas muito, não é pouco não. Isso pegar aqui o Vale do Itajaí como um todo. E qual a observação que a gente faz disso? Que está surgindo mais oportunidade para nós, que temos várias lojas, vários entretenimentos no mesmo espaço. É onde nós temos que crescer, é onde nós temos que buscar, é a hora que vem o dinamismo, a vontade, para a gente poder evoluir. Só que para isso as pessoas têm que querer. E aí eu entro no conflito das pessoas. Conflito das pessoas, as pessoas não se entendem. O dono não se entende. A liderança não se entende. A equipe não se entende. Daí vira encacos. Pois bem, falando de pessoas, eu tenho funcionário A, B e C. Funcionário A é aquele que realmente cumpre o seu papel, ele consegue fazer vendas adicionais, ele dá um dinamismo. Eu estava escutando agora de manhã a rádio, quer dizer, a loja tem que se movimentar a cada praticamente 4 meses, 5 meses, fazer novidade na loja, modificar ela, porque é o dinamismo. E a gente vê uma conformidade. Eu nasci assim, eu morri assim, eu sou Gabriela. Então, nós temos que entender que esse equilíbrio aqui, o nosso esforço hoje, em 2016, que estamos entrando em abril, é 10 vezes maior do que ano passado, para atingir o mesmo resultado. Ou seja, tem que acordar mais cedo, tem que sacudir a poeira, nós temos que fazer mais, porque a situação exige.
E aí, esse funcionário A é aquele que está disposto a vencer o processo, ele se dedica, ele vai, e daí não tem sorte. O funcionário B é aquele que um dia está bem e outro dia não está bem. Ele tem, muita gente chama de bipolaridade. Um dia ele é feliz, um dia ele está na tristeza. Um dia ele está feliz, 10 dias ele está na tristeza. A crise está aí. E tem o funcionário C, que esse morreu, está morto. Você quer trabalhar com A, com B ou com C? Eu quero trabalhar com A. Funcionário A, aquele que te ajuda no processo a resolver os problemas que acontecem no dia a dia. O B, ele acaba sendo estragado pelo C. Por quê? Porque o C só atrapalha. Então, se você tem na sua equipe um funcionário C, não perca tempo. Deixa essa pessoa ser feliz. Eu conheci uma empresa têxtil. A pessoa tinha 10 anos de trabalho, a pessoa chegava às 8 horas da manhã na empresa, naquele formato, né? 10 anos. Eu falava para o dono da seguinte forma: dispensa ele, faz ele ser feliz. Mas daí vem a rescisão, vem as contas, beleza. E foi passando o tempo. E aquele funcionário chegava às 10 no café. Quando chegava no café, ele voltava, dava meio-dia. Ele fazia esse translado, né? Qual é o resultado que ele traz para a organização? Qual é o resultado que ele traz para a vida dele? E daí chegou o momento que foi dispensado esse funcionário. Esse funcionário foi dispensado. E um dia, eu caminhando no mercado, adivinha quem encontro? Ele. E ele sabia que eu tinha sido o cara que tinha cutucado, que tirou ele do conformismo, que tirou ele de uma realidade que ele veio e me abraçou e disse: muito obrigado, Anderson. Hoje eu estou numa outra empresa, eu estou mais feliz, eu estou produzindo, eu estou dando resultado. E a pergunta que lhes faço em relação a essa corda bamba aqui, porque se a gente cair, a gente vai morrer. O que nós estamos fazendo de resultado? Qual é o resultado nosso? Porque a venda, superando os desafios da venda, é uma superação. Isso não vem de graça. Quem trabalha com venda tem que ser o profissional de vendas. Ele não pode ser apenas o bico de vendas. Infelizmente, no Brasil, é essa concepção. Os melhores salários do mundo são de vendedores. Os vendedores nos Estados Unidos são valorizados pela sua profissão. Por quê? Porque eu faço o meu salário, eu desenvolvo a minha oportunidade. E aí nós conseguimos avançar. Agora, Anderson, como se faz isso, desenvolver um trabalho para não cair, para que eu não caia, para que a empresa não caia diante de toda essa realidade no mercado? Existe a lei do esforço e da estratégia. Quando nós construímos a Águia Consultoria, ela procura ter uma visão muito mais ampla, num voo mais alto. E aí eu pergunto, vocês estão tendo essa visão? Vocês estão avançando nesse desafio? Por quê? Porque quando você menos imaginar, você está caindo. Engraçado que muitas vezes a consultoria ela é chamada quando você está em dificuldade. Ninguém chama você quando você está com dinheiro no bolso, está vendendo, está avançando. E aí nós entramos com a oportunidade, porque se ele estava no negativo, nós vamos transformar ele em positivo. Quando a gente começa a ser vendedor, que trazer as boas notícias para os nossos clientes, que a gente começa realmente a evoluir, eu cresço profissionalmente, é como se fosse uma escada. Tem alguém aqui nessa posição caindo? Se tem alguém caindo, se levante-se, porque nós temos a missão hoje de liderar as equipes para conseguir vencer. E aí eu vou voltar na história do ovo. Eu não esqueci do ovo. O ovo é mais ou menos uma história da seguinte forma. O dono da empresa ele teve um acidente. O pai desse dono é bastante conservador, que é o fundador. E ele disse o seguinte para mim na quarta-feira passada, é isso? Véspera de Páscoa. Anderson, você trouxe uma ideia de a gente vender chocolate. E nós estamos com estoque de chocolate. Se não tivesse o chocolate, não teria o problema. Eu falei, bem, é muito mais fácil não ter o chocolate. Só que nós somos alimento, nós temos que diversificar os nossos produtos. E aí, Daniela me acompanha, minha esposa, ela disse, Anderson, vocês são loucos, vocês estimaram 30% de crescimento num período da Páscoa, que é a meta que nós trabalhamos, 30% de crescimento ao ano, tira 10 de inflação, vira 20 real.
E ela disse o seguinte: vocês são loucos, vocês piraram a cabeça. Daí o que o Anderson faz? Olha para ela, né, mulher, diz, né, você tem razão. Mas agora não adianta chorar. Nós temos que vender os ovos da Páscoa. Nós criamos um ovo competitivo, que girava em torno de 10 a 19,90, um ovo menor, e tinha 5.000 ovos. E aí vem o desespero. Vai para a igreja, reza, né, tem que rezar, tem que agradecer, dar umas caixas para a igreja de brinde. E aí nós começamos, Facebook, colocamos no Facebook para comercializar. As empresas que eu trabalhava começaram a comprar o ovo que eu tinha que vender, que era a minha salvação. Cada empresa tem 100 funcionários, o universo de tanto, já foi uma parte aqui. E lá ia rezar de novo, dizer, e olha que minha cabeça ficou quente nessas 2 semanas. Essa empresa tem 5 vendedores. Um vendedor disse o seguinte: Anderson, eu vou te ajudar, eu tenho clientes, eu vou buscar. Os outros 4 vendedores, que poderia ser distribuído por eles, disse o seguinte: Anderson, eu já vendi. Eu já vendi e o pessoal não quer mais ovo de Páscoa nem na frente. Mas aquele vendedor disse o seguinte: eu tenho alguns clientes, eu vou ficar de prontidão. Tá, beleza. E aí vendeu um pouco na quarta. Na quinta-feira surgiu um cliente que tinha acabado ovos, a gente forneceu, mas nós ficamos 24 horas via satélite ligado. Finalmente, no sábado, veio uma ligação disse o seguinte: num cliente do Alto Vale, que não tinha mais ovo, e nós estamos 5 anos tentando entrar nesse cliente. 5 anos. Recebendo não. Você quer nosso produto? Não, obrigado. Estou estocado, está quente, está frio. Quer dizer, os empecilhos, as dificuldades são muito grandes. E aí, esse cliente, ligamos para ele, ó, temos esse ovo, nessa concepção, essa oportunidade. Fomos na sua loja, percebemos que esse ovo realmente... você está sem ovos de chocolate, temos ainda 1 dia e meio para vender, para dali, para lá. Ele levou o estoque e vendeu tudo. Eu quero perguntar para vocês, isso foi sorte? Isso foi sorte? Tinha ovos de estoque que saía pelas orelhas, os ovos. Virei coelhinho da Páscoa. No final, no domingo, fui dar os ovos de Páscoa e disse: meu Deus, quanto ovo, não consigo mais ver ovo. Só que é o seguinte, houve um esforço. Era mais fácil chegar para o dono e dizer o seguinte: olha, pessoal, está difícil. O pessoal está estocado com ovos. E acontece nos últimos 3 dias. Usamos vários canais de vendas, envolvemos a equipe de vendas, porque cada ovo fazia diferença. E foram vendidos todos os ovos. No final, faltando 2 horas para fechar o mercado, ligaram perguntando se tinha ovo ainda. E aí eu pergunto, vocês, em relação ao negócio de vocês, em relação às empresas, quantos ovos vocês têm hoje no seu estoque? Que ações vocês estão fazendo? Ontem, né, a gente circula pelo mercado e a gente vê as pessoas encostadas no balcão, esperando alguém chegar. Eu fiz uma conta rápida, eu gosto da matemática. Temos em torno de 1.200 pessoas trabalhando aqui dentro. Se cada um trouxer a sua família, que em média são 4 pessoas, quanto nós temos? Quase 5.000 pessoas circulando. Porque eu tenho que valorizar o meu trabalho. Eu tenho que valorizar onde sai o pão de cada dia. Ou eu vou mandar para outro shopping? Eu vou mandar para outro shopping? Ou vou mandar aqui para o meu shopping, para o meu trabalho? Loja cheia é sinônimo de sucesso. Então, se a loja de vocês não está cheia, traga pelo menos os parentes de vocês. E encha a loja. Pega um ônibus, encha a loja e faça acontecer. Porque isso não vem de graça. Os ovos não foram de graça. Me deu uma dor de cabeça tremenda. Porque era o meu trabalho que estava em jogo. Ou seja, quando você tem que fazer acontecer alguma coisa, você tem que fazer. Mas houve o envolvimento da equipe, dos canais de venda e da força de vontade. Porque quando a gente está caindo, é muito triste, porque a gente muitas vezes se afoga sozinho. E aí, quando a gente surge na questão do atendimento, na questão do trabalho, eu trouxe 2 casos para vocês, para refletirem um pouquinho, para chegar nesse pico. Recentemente, superando as vendas, nós temos que analisar o mercado, porque o mercado é competitivo.
que aquela loja está fazendo que é legal, que nós podemos melhorar? Pô, aquilo que eles estão fazendo é completamente errado, então vamos segurar. Hoje, o varejo, a loja, ela se comunica no cliente, seja pelo e-commerce, pelos meios de relacionamento. Quantos clientes entraram na loja? Quem comprou, quem não comprou? Vamos mandar aqui um WhatsApp, que hoje é gratuito, felicitando o cliente. Pequenos detalhes que não são feitos. Recentemente fui numa loja, no dia seguinte, a pessoa mandou pelo WhatsApp, parabéns, estamos à disposição. Quanto custa isso? Daí a pessoa fica no balcão, deitado, chorando, reclamando do salário. Mas ele não faz o seu salário. Ele fica reclamando. As duas pontas que envolve, quando a gente chega numa consultoria, qual é o primeiro foco que nós temos? As vendas. Porque se você estiver vendendo, faturando, tendo mais clientes, automaticamente todo outro problema se resolve, que é a parte interna. Quando você não tem a venda, o que acontece? Você é obrigado, mas obrigado, a reduzir custo. Daí dispensa funcionário, daí vem o desemprego, daí não tem renda para consumir, o mercado é gerado pela renda, o consumo é gerado. O mercado consumidor, primeiro que ele é exigente, hoje a questão é a lei do consumidor. Se você observar hoje, em termos de mercado, são 3 tipos, o Brasil vem evoluindo em 3 tipos de mercado consumidor. O mercado de renda, que o cara tem que comer, e que foi feito muitas vezes pelos nossos governantes, que tem que colocar um prato de comida, que existem regiões interioranas em grande dificuldade. Nós vivemos num celeiro muito rico, mas o Brasil, a gente viaja o Brasil todo, ele é muito pobre. Somos uma exceção nessa regra. É um desvio padrão nosso. E que bom que é assim. Só para vocês terem uma ideia, um shopping no interior do Maranhão, eles abriram um centro comercial e colocaram uma escada rolante. Você sabe o que era? Lá foi a novidade? A escada rolante. Não era nem as lojas. Porque as pessoas nunca tinham visto uma escada rolante. O velhinho, ele quase caía na escada. Então, quer dizer, o mercado é muito amplo. Então, o primeiro sinal era comida. Todo mundo aqui come. O segundo era bens de consumo. Geladeira, fogão, carro. E o terceiro é o serviço, é o entretenimento. E nós estamos vivendo na nossa região, que nós estamos inseridos, é entretenimento. É o cinema, é a viagem, é a alimentação, é a comida, é o passeio. Isso é entretenimento. As pessoas, elas já passaram do estágio da comida e na aquisição dos seus bens. Ou estão nesse processo. O Brasil está, se pegar a média do Brasil, está no processo de aquisição da televisão, da geladeira, do fogão, em 14 vezes, em 15 vezes, pelo tamanho da prestação. E aí, a gente olhando esse mercado consumidor, que virou miojo, né? Um dos grandes problemas que a gente enfrenta com as pessoas hoje. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Alguém aqui é ansioso? Ansiosidade vamos dizer assim, é um excesso de futuro. E aí as pessoas não conseguem se concentrar naquilo que ela tem para fazer. Vendas são pessoas. E aí a depressão é o excesso do passado. São pessoas que têm que ter ajuda, porque o passado é muito pesado e a pessoa não se liberta. Então, como eu sou um vendedor, avançar que estou quase caindo se eu não estou procurando a frente. Estima-se de cada 3 que entra numa loja, um efetiva venda. Quer dizer, tem os outros 2. Fala-se no Brasil que nós temos 204 milhões de pessoas. Vamos colocar que 100 milhões seja economicamente ativo, mas que tem algum problema, que sobre 50 milhões. É muita gente. Nós temos 1 milhão na nossa região de pessoas. O que o shopping, o que a sua loja vem fazendo para trazer essa pessoa aqui? Ontem estava com o Fabiano, superintendente, e o Fabiano disse, olha Anderson, passou 121 mil carros no mês de março aqui, vezes 3 pessoas, passou uma cidade de Blumenau aqui. E o que nós estamos fazendo efetivamente para chamar esse cliente e entrar e consumir o nosso produto ou serviço da loja? A demanda existe, ela existe aqui dentro. Cadê a inteligência? Qual é o processo que nós temos que avançar para poder crescer, para subir nesse pico? Subir nesse pico foi fácil? Muita resiliência, muito desafio. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas a vocês. Estamos ganhando? A nossa empresa está ganhando hoje? Esquece a dificuldade. Nós estamos ganhando?
nós pagamos as nossas contas, nós estamos com clientes satisfeitos, eu faço um pós-venda, eu conheço o meu cliente, eu sei a data de nascimento dele, eu sei o que ele gosta, eu sei o time que ele torce. Estamos ganhando? O nosso produto está aceito? Nosso produto ele é bem aceito porque qualidade não se discute mais. Qualidade tem que estar inserida no produto. Qualidade é um meio de processo. E lá em 97, na década de 2000, falavam em qualidade, qualidade. Os chineses têm muita qualidade. Ah, mas há 20 anos atrás não tinha. Ah, não tinha, mas foi se desenvolvendo, foi se aperfeiçoando. O nosso produto está aceito, eu leciono na faculdade já há 12 anos. E dentro, na frente da universidade, tem uma senhora que vende cachorro-quente. Cachorro-quente. Como temos o pipoqueiro Valdir que a gente vê, cachorro-quente. Vamos fazer uma conta? Ela vende em torno de 200 cachorro-quentes por noite. A R$5. Ela fatura R$1.000 por dia. Ela trabalha 20 dias. Ela vende R$20 mil de cachorro-quente. Numa barraquinha de cachorro-quente. Bem, cachorro-quente traz dinheiro. Cachorro-quente traz dinheiro. Vamos prestar atenção. Vamos montar também um cachorro-quente. Nós vamos no lado dela, próximo dela. Será que nós vamos criar um cachorro-quente que compete com ela, que busque o cliente dela? Então, nós temos duas estratégias. Bem, nós temos que conseguir mercado, que é a participação de mercado. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um cachorro-quente, que se eu praticar o mesmo preço de R$5 do que ela pratica, a migração vai ser muito pouco. Então, a gente não vai ter número de clientes suficiente para ter um faturamento. Nós vamos fazer um cachorro-quente de R$1,99. Que só a mãe sabe fazer, aquele molho vermelho, uma salsicha toca-pau, produção giro. 10% de lucratividade de R$1,99 dá 19 centavos por cachorro-quente. Ou seja, nós vamos trabalhar de graça. E muitas empresas que estavam no atacado, que vieram para o varejo montar loja dentro do shopping, vieram com essa sinalização que o atacado, você entra no volume, você entra no giro, mas a rentabilidade é desse tamanho. Eu vou ter loja. Daí veio a segunda estratégia. Nosso cachorro-quente, a batata palha é diferenciada, são 2 salsichas, vamos ter aí um agregado de condimentos, R$6,90. Pô, R$6,90 é mais caro do que ela, mas nosso cachorro-quente é diferente, nossa prestação de serviço é diferente, nós chamamos o cliente pelo nome, não esqueçam disso, são informações, regras básicas, simples. Nós participamos de um congresso de vendas agora, recentemente, fazem 3 semanas atrás, do Brasil, e eu digo para vocês que pecamos nos pequenos detalhes. Fala-se em e-commerce, fala num show high-tech, porque o nosso cliente é mágico. Esquecemos do básico, esquecemos do dia a dia. E aí o nosso cachorro-quente de R$6,90, de valor agregado, de valor percebido, ele pode buscar mercado. São 2 estratégias. Ou entra no preço, ou entra no valor agregado. Que cachorro-quente nós queremos? Só que esse cachorro-quente, quanto mais eu oferecer, maior vai ser o preço. É automático, porque ele tem um custo por trás, ele tem um investimento por trás. Para subir justamente naquele pico que nós falamos, porque o grande desafio hoje das empresas chama-se distribuição. Distribuição é o número de clientes que nós atendemos. O faturamento, ele é consequência pelo número. Entraram 200 clientes na loja. Cara, quantos compraram? Quantos se desenvolveram? Aquele cliente, ele tem mais 4, 5 na família, fora os agregados. Então, distribuição é o número de clientes, e esse é o nosso foco. Ano passado, essa Big Retail Shows falava o seguinte, que a venda é mais ou menos o que a gente fez com o ovo de Páscoa, vários canais vendendo. Hoje, em 2015, há 2 meses atrás, em Nova York, que é o celeiro praticamente do varejo, dizia o seguinte, o importante é a loja física. É importante você interligar os canais, mas o seu fator físico, ele compra pela internet e se tiver algum problema ele vai no local, na loja, tentar buscar. Trocar o produto, buscar informações. Então você vê automaticamente
porque somos importantes. Um shopping é importante, geramos tantos empregos, nós geramos essa economia do Brasil, só que nós temos que fazer a nossa parte. E aí eu escuto gente dizer o seguinte: nosso problema, Anderson, é o atendimento. Essas pessoas não se preparam, essas pessoas estão, de uma certa forma, inexperientes. Essa pessoa, ela não está, o problema é o João, a Maria. O problema não está lá, está no planejamento e nos controles. Gestão, quanto vendeu, qual foi o produto que mais girou, quer dizer, o estoque, eu tenho que ter, se eu tenho uma loja física, em grande modo, eu tenho que ter produto para comercializar. E eu tenho que saber o que vende. Eu tenho que saber aqui, recentemente eu fui, olha o que é atendimento, né? Fui numa palestra, e nessa palestra eu cheguei no horário, e eu tinha que ir no banheiro. Geralmente a gente vai, um pouquinho antes da palestra, no banheiro, e tinha uma senhora lá, que cuida do banheiro, que disse assim: nós estamos limpando o banheiro, moço, o senhor não pode subir. Mas eu queria fazer xixi, eu tenho que fazer xixi. Não, senhor, o senhor tem que pegar o elevador, é o segundo andar, aqui nós não estamos autorizados a abrir, mas se a senhora tirar um minutinho aqui, eu posso fazer xixi? Não, senhora, é a regra da empresa, não pode fazer xixi. Muito bem. Daí eu não desisto, sou brasileiro, sou guerreiro, não desisto nunca. Eu vou voltar lá, ela vai deixar eu fazer xixi. Ela vai deixar porque eu estou apurado. Eu cheguei perto dela e disse: vai, porque olha que saco, vai fazer xixi. Incrível que pareça, são pequenos detalhes que aonde está o atendimento? Será que tirar um minuto para fazer xixi ia tirar o trabalho dela? Explicando a situação. Então, a gente começa a analisar nos pequenos detalhes. A questão do atendimento é fantástico, né? Nós voltamos de viagem, fui comer um pastel, e lá tinha 16 pastelzinhos de queijo, palmito, frango e carne. E nesses pastelzinhos, estava com fome, tinha voltado de viagem, a gente tinha um trabalho fora, e a atendente veio toda simpática. Boa noite, nós temos aqui um pastelzinho com 4 opções e tal. E ela fez o papel dela, foi para a cozinha, e na hora entregou os pastéis. Na hora que a gente estava comendo pastel, a gente observou que não veio de queijo. Não veio de queijo. Daí ela: moça, por favor, o pastel de queijo não veio. Nós somos educados. E queijo. Ah, senhor, queijo não veio, porque lá na cozinha é uma bagunça. Lá na cozinha, olha, tem 2 pessoas fritando pastéis, mas elas não sabem direito que elas fritam e mandam para frente, e a gente pega. Daí eu fiquei imaginando, tá. E eu vou falar mais para o senhor. Eu odeio pastel de queijo. Mas pastel de queijo é o que eu mais gosto. Eu gosto de pastel de queijo. Não, eu odeio aqui. Para mim, queijo aqui nem deveria ter tão gorduroso. Então, conclusão da história, atendimento. E aí você começa a entrar no relacionamento do cliente, e eu conto essa história por ética, a gente não fala com a empresa, está correto? Quantos clientes ela perde? Por pequenos detalhes, pequenas besteiras. Quase fiz xixi na calça. A mulher não ia deixar eu fazer xixi. Será que, quanto custa isso? Pequenos detalhes. E aí você entra, estamos vendendo? Por que nós estamos ou deixando de vender? A venda é uma consequência, o resultado é uma consequência. Eu tenho comigo, dentro do nosso trabalho de consultoria, que eu sempre abro portas. Eu tento ver negócio onde não tem. Abrir portas, abram suas portas. Deem velocidade, enche a loja com seus parentes. Daí o vizinho vai olhar para ti, vai chegar assim e vai dizer assim, né? E o que está acontecendo lá? O shopping não está tão cheio, que a loja está tão cheia. Vai deixar um monte de gente curiosa. Esse dia eu propus para uma empresa e disse, nós vamos contratar 2, comprar o teu produto lá na ponta, depois a gente só gira o estoque. Ele disse, tu é louco, Anderson. Está vendendo. Está vendendo, vão conseguir cliente. Então, dentro do trabalho de vocês, dentro do trabalho que nós movimentamos a economia, e nós fazemos o nosso salário, e nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos, nós somos vendedores. Valdir. Valdir estava no Fantástico, um pipoqueiro que vende pipoca, que uma palestra dele é R$10.000, ele viaja o Brasil todo falando do carrinho de pipoca dele. Do carrinho de pipoca dele, ele fez 150 inovações de um carrinho de pipoca.
Desde o aro do pneu, pretinho, desde de cada dia eu ter o uniforme com o dia da semana, e são 150 inovações. E ele vende 80% da pipoca que é consumida no centro de Curitiba. Tem mais 100 pipoqueiros, ele vende 80%. Isso é sorte? Isso é sorte? A gente lida com pessoas, porque o grande desafio são as pessoas. A gente lida com pessoas que, no seu momento, nós somos um país acomodado. Se o que está acontecendo hoje no Brasil fosse na Argentina ou na Europa, nós já estávamos numa guerra civil, que é um lado ruim da história. Só que nós somos acomodados porque nós estamos preocupados com o Flamengo, com o Vasco de ontem à noite. Nós estamos preocupados com o final de semana. Nós estamos preocupados que de 21 de abril é feriado. Nós não nos preparamos para que a gente possa fazer a diferença no mercado. Eu acordo cedo todo dia. E ando 1.000 quilômetros por semana. Enfrento muito a 470. É fácil? Não é. Agora, você dentro do seu trabalho, a relação custo e benefício, o que você faz? E aí entra a história do Valdir, que ele está preocupado com a saúde do seu cliente. Ele trocou o óleo tradicional por um óleo de canola. Ele começou a falar para o cliente, porque nós temos que dizer para ele que nós temos de bom. Nós ficamos dormindo com touca. Nós ficamos efetivamente sonhando. O que nós estamos fazendo? Pessoal, se a gente não quiser errar, a gente não faz nada, tá? Nós automaticamente não fazemos nada. Não vamos errar. Tem chance de errar só aquele que faz, que aquele desenvolve, que aquele que luta. Mas daí vem a experiência. Você se torna um ser humano melhor. Porque você tem história para contar. E dentro dessas histórias, vocês estão conhecendo o seu Luiz. Seu Luiz, do Rio de Janeiro, taxista. Fizemos um trabalho no final do ano no Rio de Janeiro. Chegamos no aeroporto Santos Dumont, quem conhece o Rio, praticamente desce no centro. E o seu Luiz é mais ou menos o seguinte. Chegamos no aeroporto, pegamos um táxi, que não era o seu Luiz, e esse táxi nos logrou por R$100. A corrida era para ser R$60, ele nos cobrou 160. Comecei com o pé esquerdo no Rio de Janeiro, sendo logrado. E a pior coisa de um ser humano é ser logrado, ser enganado. É um leão para numa briga, mas olha, muitos leões, muita boiada aí para você entrar. E o que acontece na prática? Fomos logrados. À noite fomos para o evento. Nesse evento pegamos um outro táxi. Fui pagá-lo, ele disse: Anderson, me paga depois. Eu falei: o quê? Eu não conheço você, você não me conhece, eu e você e eu não. E aí ele disse: não, faz o seguinte, você me liga quando você sair do evento, você me retorna, você paga as 2 corridas, eu não tenho troco no momento, e a gente acerta. O que eu fiz? Eticamente, liguei para ele, e ele automaticamente, tudo certo. Terceiro taxista. Saímos de um hotel, fomos para outro, era Copacabana. Na minha cabeça, assim, disse: estamos indo para o Morro do Alemão. Ferrou. Estamos sendo sequestrados. Cara cabeludão, aquele Santana, ele buzinava, berrava, gritava, 1 hora de viagem. Eu falei: meu Deus, vamos conhecer o que é o Morro do Alemão no Rio de Janeiro. Nos deixou no hotel errado. Tá? Nos deixou, inclusive, conseguiu deixar no hotel errado. Eu suava, um calor danado. Conclusão da história, tivemos que pegar um outro táxi. E aí, surgiu uma luz no caminho. Seu Luiz, do Rio de Janeiro, que, né, a Daniela já conhecia ele na época que foi para o Rio, vamos ligar para ele. Ele veio, nos atendeu. O carro não era táxi. E entramos dentro do carro, perguntou: que música vocês gostam? Daí chegamos lá na tal da música, fechamos um pacote com ele no Rio de Janeiro, que a gente acabou ficando mais dias, e aquele pacote da semana foi uma viagem que eu fiz. Mas sabe qual é o segredo dessa história? Não é a viagem, para dizer que foi para o Rio, isso. Que ele disse o seguinte, no final, quando ele nos deixou no aeroporto: olha, Anderson, você, conhecendo pessoas que venham para o Rio de Janeiro, nós estamos à disposição.
Ah, nós já falamos para 10 já. Ó, quando for para o Rio, pega o seu Luiz, está o telefone dele aqui, e ele é um táxi que não é táxi. Naquele dia que ele nos deixou no aeroporto, ele tinha 4 clientes naquele dia, só circulando o Rio de Janeiro. Mas por que isso? Qual a prospecção que ele fez? Indicação. Ele nos atendeu bem, e nós falamos bem dele, indicamos para mais 10. E daí tem táxi que não se consegue sobreviver. E aí, nessa história, eu estava aqui em Blumenau, em outro dia, fui comer um pãozinho com bolinho, fui pagar a conta, R$ 9,90, falei que pãozinho com bolinho mais caro, não é? Deve ser carne nobre. Beleza, e saindo dessa padaria, aí tinha uma moça muito apresentável e disse: o senhor foi sorteado. Sorteado? O senhor foi sorteado dentro dos nossos hotéis. O senhor tem perfil. Mas você não sabe nada. Não, o senhor tem perfil. Está aqui, tal, nossa central de Porto Alegre vai entrar em contato com o senhor e o senhor vai ter várias vantagens. Eu falei, esse negócio eu quero ver o que é esse negócio. Fiquei curioso. Beleza. Fui para Rio do Sul, 5 horas da tarde de sexta-feira, que ia passar o final de semana lá. Toca o telefone. Aqui é a central de Porto Alegre, seu Anderson, o senhor foi sorteado, o senhor agora aqui tem todas as nossas vantagens, a nossa rede de Hotel Brasil e tal, mas o senhor tem que estar amanhã em Blumenau, 11 horas da manhã, sem falta para conhecer os nossos hotéis. Mas não pode ser o dia amanhã, senão o senhor vai perder todas as vantagens. Ok. Se alguém viveu essa experiência, pode depois compartilhar. Saiu, pega o carro, sábado de manhã, vai para o hotel. Chega lá, vem um consultor, temos aqui o hotel, essa academia, essa piscina, nossa rede e tal, e o senhor tem algumas vantagens com a gente, e o senhor está com 200 mil pontos para usufruir efetivamente dos nossos serviços. Não custa nada? Não. O senhor senta aqui e nós vamos conversar. E aí, nessa conversa, chegamos à conclusão que aqueles 200 mil pontos eram 97 mil reais, que eu poderia consumir em 12 anos, todo final do ano e assim por diante. Mas 97 mil, a gente não vai dizer que não tem dinheiro, né? Vai dizer, não, pois é, estamos construindo, estamos isso, estamos aquilo, 97 mil, disponibilizar nisso, tem outras prioridades. Beleza. Quando eu estou saindo, ele disse, mas o senhor é cliente VIP. O senhor é um cliente, entendi que os 200 mil para o senhor nesse momento não é uma questão, nós temos 75 mil pontos. 75 mil pontos eu valorizei, o senhor viaja para o exterior, isso, aquilo, o senhor paga 60 mil reais. Mas olha, moço, querido, abençoado, começou a bater a fome, porque a gente tinha direito ao almoço, bateu a fome. Não, só um pouquinho, que eu vou pegar a autorização do meu gerente pela essa composição dele. Sai de cena, vem o gerente. Vem o gerente e diz o seguinte, vocês foram premiados. Vocês podem ser mais felizes viajando. Você quer viajar para onde, Daniela? Itália, Alemanha, viajou o mundo e vendeu aquilo lá. Está com fome. Mas eu falei, olha, talvez podemos pensar, não, nossa central está ligada com Porto Alegre, tem que ser online, porque a autorização tem que ser agora, e para dali conclusão da história. Final dessa conversa. Eu pedi autorização para almoçar, porque senão a gente não ia almoçar, ia pensar. A conta de 97 mil reais chegou em 200 reais mensais. E o agente, ajoelhado, a grosso modo, dizendo, pelo amor de Deus, compra da gente. Eu te pergunto, qual é o erro dessa composição? Qual é o erro? Eu falei, bem, se ele encontrar alguém com um milionário que vai pagar, beleza. Mas isso é de 1 milhão, tem um. Ele não poderia ter chegado numa composição mais correta, nós temos esse plano, essa configuração, quer dizer, de 97 mil ele chegou em 200 reais pedindo, pelo amor de Deus, para comprar, porque era a meta dele. Então, nós temos que perceber que a venda, que ninguém é bobo hoje. Ninguém é bobo. Ninguém mais é bobo. Se você se sentir logrado, se você se sentir insatisfeito, você começa efetivamente a pensar um pouquinho que esse bobo não existe.
Ou seja, ou você é profissional de vendas, ou você exatamente exerce o seu papel para ter força. Vamos combinar um negócio? No lado de você tem uma pessoa, não tem? Pegue na mão dessa pessoa. Pegue na mão. Pegue na mão dessa pessoa. O que acontece? Geralmente, as pessoas pegam assim, né? Mãozinha. Agora faz diferente. Mais forte. Entrelace as mãos. Que momento lindo. Que momento lindo. Está entrelaçado. Não dá mais relacionamento. Não dá mais força. Ok? Levante o braço agora. Cada braço levantado pode ser um cliente seu. E esse é o significado. Força. Aperte forte seu cliente. Faça ele sentir que você existe. Por quê? Porque senão você é mais um nesse universo de 7 bilhões de pessoas. E aí veio, obrigado, e aí veio o chefe, que pediu o seguinte: aí pessoal, bom dia a todos, hoje é um dia de venda, nós estamos aqui para aperfeiçoar o nosso trabalho, preciso de vocês, nossa meta é tanto e tal, ok? Então vamos fazer uma salva de palmas pelo nossa meta de venda, vamos lá? Vamos bater palma? Vamos bater palma. Isso. Esse foi o chefe. Daí veio o líder. O líder veio com a seguinte situação. Equipe. Nós temos um desafio das metas. Nós temos que ter mais força. Nós estamos perdendo clientes. Ele tem a informação na mão. Ele envolve as pessoas. Ele se comunica de uma forma bem clara, objetiva, e diz o seguinte: nós vamos bater a mesma palma. Por quê? Se eu traçar as mãos nesse formato, nosso ego pode ser mais forte. Nós vamos ter mais energia. Querem ver? Força, todo mundo junto comigo. Ou seja, o líder, ele faz a equipe ter força. E nós precisamos ter força. O nosso trabalho de consultoria, ele não é um trabalho fácil, porque a perca de foco é muito grande, às vezes, de uma equipe. Então, trabalhar em informação, avançar no processo, é muito importante. Eu acredito muito que esse shopping, ele tem uma força muito grande, mas muito grande mesmo. E essa força de desenvolvimento desse shopping, por 1.200 pessoas que trabalham aqui, que vão trazer seus parentes, que vão movimentar, a cidade de Blumenau passou aqui. Ela passou. Experiência. Nós temos que criar experiência com o nosso cliente. Nós temos que conviver com ele com habilidade. A venda, às vezes eu escuto, vamos aprender as técnicas de venda. Ok, faz parte do processo. Porém, a venda, você tem que colocar o coração na ponta da chuteira e fazer o seu melhor. Nós temos um trabalho chamado complementação e ganho de renda. O que você é bom? O que você faz bem? Será que você é o melhor atendente ou você é o melhor na retaguarda? Saber as habilidades de cada um e ter pessoas boas no processo. Nós tínhamos, há uma semana atrás, vender uma quantidade muito grande de ovos, que era o desafio. Nós poderíamos ter desistido, ficado com estoque, derretia o chocolate e reaproveitava. Nós vencemos o processo. Nós avançamos porque nós colocamos energia e rezar faz parte, tá, minha gente? Não vou entrar em religião, rezar faz parte. Porque nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos para que nós possamos vencer. O seu Luiz é fruto do trabalho dele. Ele é indicado o tempo todo. E é esse tempo todo que nós temos que construir no nosso trabalho. Pode vir aqui, uma mega palestra, mágicos, mas lá na ponta, quem conhece o seu cliente, quem conhece o seu produto, o seu serviço é você. Então, é o seu papel de fazer a diferença. E aí nós crescemos como pessoas. Eu vou deixar a palavra aberta, nós estamos praticamente estourando o horário, que são 9h30 pontualmente, conforme combinado. Eu deixo a palavra livre e aberta, convido ao shopping, para que a gente possa trocar essa experiência. Resultado. O
O resultado é consequência de uma venda bem feita, que é indicada por outras pessoas. Se o nosso cliente está nos indicando, é porque nós estamos no caminho. Se o nosso cliente não nos está indicando, nós estamos com um sério problema. E aí vem a crise. Crie, seja diferente, faça o teu papel. Existem empresas que estão caindo, mas tem empresas que estão se levantando. Existe uma expressão em inglês chamada "It's up to you". Depende de você. Ok? Se alguém tem alguma pergunta, eu vou deixar bem à vontade. Tá? Bem à vontade. O maior vendedor que está nos Guinness Book, Joe Shihar, americano, na década de 70, ele vendeu 13 mil carros em 15 anos. E perguntavam para ele: o que você faz para vender tantos carros? Ele mandava um bilhete, que na época não existia e-mail, dizia: olá, seu Anderson, estou aqui, Joe Shihar. Nós temos que ser lembrados pelos nossos clientes. A venda é uma lembrança. Se a venda não for lembrança, nós somos mais um nesse universo. Ok? Alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma dúvida? A diferença quando a gente vai fazer pergunta dá um friozinho na barriga, né? Será que eu falo? Será que eu não falo? O shopping, Parque Europeu, tem um potencial muito grande. Nós estamos no mercado. Nós vivenciamos no nosso trabalho hoje. Eu trabalho 14 horas por dia. É uma média de trabalho. Amo o que eu faço. Ainda bem que eu tenho uma companheira que ama o que faz também, nos ajuda nesse trabalho. E eu digo para vocês que temos muito potencial dentro desse shopping. Temos muito potencial de crescimento pessoal. Quando você pega um empreendimento que está em crescimento e maturação, é a grande chance de aparecer. Você vai crescer pelos desafios. Você não vai crescer pela conformidade. Venho de família simples. E continuo simples. Mas eu sempre coloquei energia. Energia positiva. Energia de acreditar. As dificuldades surgem, gente. Muitas vezes, né, eu tenho hoje um problema de coluna, muitas vezes tem que ter força para levantar. E a gente tem que ter força. Porque a gente não pode sair daqui, e agradeço a vinda de vocês, porque alguma coisa deve ter servido. Alguém vai dizer: mas tudo que tu falou eu já sei, então por que tu não faz? Sempre vocês saem daqui com um pouquinho melhor do que vocês chegaram. É chegar todo dia no espelho e dizer o seguinte: o que eu fiz de bom hoje? O que eu construí hoje de bom? Ou eu sou uma inércia nesse mundo? Eu sou mais um nesse mundo que não faz nada. Só reclama. Reclama da esposa, reclama do filho, reclama disso e daquilo. Está na hora de a nossa postura começar a mudar. Porque depende da gente. Tá? E depende de vocês. O shopping vai viver, vai sobreviver. A loja de vocês vai viver, vai sobreviver. Vocês vão viver e sobreviver dependendo do trabalho. E o trabalho é energia, é dedicação, é esforço e é amor. Desejo a vocês muito sucesso nesse 2016. Que acordem para a realidade. Acordem, mas não no pessimismo. De fazer o seu papel 10 vezes mais do que ano passado. Não esperem acontecer. Faça acontecer da nossa parte. Muito obrigado, Shopping Parque Europeu. Principalmente a vocês que vieram. E de uma forma, é muito rápido, 1 hora. A gente teria história e conteúdo para mais horas. Mas, quem sabe, numa próxima. Agradeço, parabéns a vocês e façam a diferença. Obrigado. Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer aproveitar a oportunidade para conversar um pouquinho com o Anderson? A gente ainda tem aí uns 10 minutinhos, pelo menos. Ninguém? Aproveitar para convidar todos a conhecer a Adega do Stec, que é onde eu trabalho. Então, já tem a adega mais fenomenal. E quando trouxerem as famílias, passem lá para comprar um vinho e aproveitar as nossas funções. Perfeito. Mais alguém quer vender o seu peixe aí? Pessoal, olha só. Existe um velho ditado que diz assim: o que você aprendeu hoje? O que nós aprendemos hoje? É um pensamento que muitos fazem ao final do dia, né? Porque a gente entra numa rotina tão desgastante, tão, às vezes, nos deixa perdidos, confusos, e é uma perguntinha bem simples quando a gente vai deitar, muitas vezes refletir, e a gente se pergunta: o que a gente aprendeu hoje? Talvez
alguns tenham aprendido muito com a palestra do Anderson sobre colocações que ele fez, e talvez muitos de nós venhamos a refletir sobre tudo isso que foi falado. Como o Anderson comentou, isso eu sei. Só que entre saber e praticar existe uma diferença muito grande. E muitas vezes essa confusão mental não nos permite chegar à prática, né? E um outro ditado que eu deixo é que maior do que a vontade de vencer é a vontade de se preparar para vencer. Então o preparo é o fruto fundamental. O vencer é a consequência. Então muito obrigada pela presença de todos vocês. Que tenham um ótimo dia e levem com vocês essa bagagem aí para fazerem boas vendas. São várias informações que a gente tem. A história de vendedor. Uma empresa tinha 5 vendedores, um vendedor vendia muito, mais de 100 mil por mês, e tinha 4 que não vendia nada. E todo mundo olhava aquele vendedor e olhava, um dia eu queria vender igual que ele vende, e ganhava 10% de comissão, ganhava 10 mil por mês. A gente tem que dar um primeiro passo, né? Tem que dar um primeiro passo. Não vou sair vendendo 100 mil. E esses 4 vendedores, então, somando os 4 vendedores, não batia a venda daquele primeiro vendedor. Hoje, esses 4 vendedores multiplicaram por 3 a venda daquele vendedor. Mas por quê? Porque as metas e o esforço, a clientela, a análise, as informações, ele começa o dia sabendo o que ele vai fazer. Ele não deixa o tempo passar. Então, o que acontece? Esses vendedores, ele vendia 5 mil, digamos. Ele começou a vender 8 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, 31 mil, 40 mil. Ele foi construindo essa escada. E a área de vendas se constrói uma escada. Não tem outro. Se você quer viver dessa área, se for bico, faça outra coisa da vida. A mulher do cachorro-quente ganha dinheiro, o pipoqueiro ganha dinheiro. E a loja de vocês pode ganhar dinheiro e vocês podem ter um salário melhor. Mas construir esse trabalho. Como se faz isso? Você faz construindo, sabendo a informação do seu cliente. Ele comprou. Por que ele comprou? Aonde ele mora, dentro de tudo que nós falamos. Então, se eu vendo hoje na loja R$500, esse mês eu vou vender 750. E vou lutar por isso. É a lei do esforço. Então, essa escada na área de vendas, hoje a área de vendas é mais ou menos assim, o grau de dificuldade é muito grande porque a gente vive com cenários externos e com a pressão da empresa. E a maioria das pessoas não aguentam. Então, quem aqui é vendedor, quem tem metas, quem tem a sua organização, construa essa escada. Faça de uma forma inteligente. Valorize a pessoa. Quando ela atingir, eu coloquei um sininho numa empresa, um sininho. Blém, 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 blém. Eu falei, cada pedido que fechar aqui, nós vamos bater o sininho. Esses dias, o sininho estava meio quieto, eles perguntaram, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que ninguém está vendendo nada. De repente, aquele sininho começou, blém, 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 blém. Todo mundo começou a pular, blém, 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 blém. Está vendendo. Eu fui técnico de vôlei com 17 anos, equipe adulta de jogos abertos. O time, a equipe, a construção. Isso faz a diferença. Se deixar, eu vou falar mais. Obrigado, sucesso a vocês, parabéns a vocês que vieram. Obrigado.